Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para plantar a boa semente, é para ajudar as pessoas, é para libertar, porque a palavra de Deus liberta. E a nossa mensagem é através da palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma. Quando a pessoa começa a obedecer a palavra de Deus, a vida dela muda. E pode ter certeza, ela vai experimentar os melhores dias da sua vida. Então, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a mensagem? João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, e ainda não chegou a minha hora." Você vê que tem uma coisa interessante aqui. Você vê que Deus, o Senhor Jesus, não aceita ser manipulado por ninguém, nem pela sua própria mãe. Porque Maria, ela recebeu a missão de cuidar do Filho de Deus. Então, Jesus... Eu estou aqui com meu filho Daniel, ele está aqui falando comigo um pouquinho, mas eu tenho certeza que agora ele vai ficar em silêncio, né, filho? Para o papai poder gravar, tá bom? Tá bom? Então tá combinado. Daniel tem 3 anos e ele tá aqui junto comigo gravando a mensagem, tá? Não leva a mão não, mas continuando. Maria recebeu a missão de cuidar do Filho de Deus. Espiritualmente falando, Maria é apenas serva de Jesus. Então, no texto aqui, eu entendo uma coisa que é muito importante. Não aceite ser manipulado por ninguém, seja lá quem for. Por exemplo, eu lembro de uma senhora que ela não pôde ter filho por causa que ficou a vida toda cuidando da mãe. Tudo bem, a gente não pode deixar de cuidar da mãe, mas a gente tem que viver a nossa vida. A gente tem que lutar para ser feliz. Não pode aceitar ser manipulado por ninguém, nem pelo próprio pai, nem pela própria mãe. Mas a gente vê os patrões manipulando, a gente vê os políticos manipulando. Para quê? Para poder dominar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não aceite ser manipulado. Não aceite ser enganado. Porque quando a pessoa ela é enganada, ela vai sofrer, não tenha dúvida disso. Ela vai carregar um peso desnecessário. E aqui Jesus está falando para Maria, ó, não é chegada a minha hora. Certa vez, os religiosos da época estavam pedindo para Jesus fazer um milagre. E ele fez o quê? Ele não fez o milagre. Mas por que ele não fez? Porque ele não aceita ser manipulado. E ele nos ensina isso no texto. Você vê que muitas das vezes as pessoas elas querem manipular, querem que a gente faça coisas. E a realidade é que quando você começa a fazer aquilo que os outros estão pedindo, se você não despertar, você vai ser manipulado.
Então tome muito cuidado com o que as pessoas te pedem. Muitas das vezes a pessoa acaba caindo numa cilada. Por quê? Porque é manipulada. Toma cuidado com isso. Lute para ser feliz. Que eu tenho certeza que você vai tomar posse da vitória. Continuando aqui, ó. Então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Ali perto estava 6 potes de pedra, e cada um cabia entre 85 e 25 e 20. Repetindo, cada um cabia entre 80 e 125 litros de água. Os judeus usavam água para que guardavam esses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham a água estes potes e os encham até a boca. E em seguida Jesus mandou: e agora tirem a água destes potes e levem ao dirigente da festa. Você vê que outra coisa interessante aqui é a obediência. Eles obedeceram Jesus. Você vê que duas coisas importantes aqui no texto que a gente tem que ressaltar. Jesus não deixou ser manipulado por Maria e falou com ela: não é chegada a minha hora. Em outras palavras, quem decide sou eu, não é você. E você? Quem decide a sua vida é você. Não seja manipulado. Porque tem gente que quer manipular até a pessoa na hora de casar. Casa com fulano, casa com Beltrano. Não, para com isso. Não aceite ser manipulado por ninguém. E a outra coisa, a obediência. Quando você obedece a Deus, pode ter certeza, você vai ver o milagre. Você vai ver a bênção de Deus. Então, guarda uma coisa no seu coração. Se você quer o sobrenatural na sua vida, você vai ter que obedecer a Deus. Porque não tem como a pessoa receber um milagre se ela não obedecer às orientações de Deus. Não tem como. Não tem como a pessoa receber a bênção se ela desobedecer, se ela vive no pecado. Ela não vai receber nada de Deus. Então você precisa obedecer a Deus para que você venha receber o milagre. Você que está passando por um problema de saúde, tem que largar o pecado, largar a mentira, largar a mágoa, liberar perdão. Porque a palavra de Deus fala, se a gente não perdoa as pessoas que estão ao nosso redor, Deus ele não perdoa os nossos pecados. Então, o perdão está ligado também a perdoar. Então, você tem que perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te traiu. Você tem que perdoar. Se você quer ser feliz, você vai ter que aprender a perdoar. E isso é mandamento, é obediência à palavra de Deus. É obediência. Se você quer viver uma vida feliz, você vai ter que aprender a perdoar. Continuando. E eles levaram então o dirigente da festa e provou a água. E a água tinha virado vinho. E eles não sabiam onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e depois os convidados já beberam muito. Serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim relevou a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Você vê que ainda tem mais duas coisas importantes aqui. A primeira, esse milagre aqui foi um milagre em prol da vida financeira. Porque era uma vergonha
ter acabado o vinho. Muitas das vezes acabou o vinho porque não tinha dinheiro para comprar. Ou então, por falta de administração, a pessoa, ela convidou muita gente e não se preparou para receber as pessoas. Mas mesmo diante disso, Jesus operou um milagre. Foi o primeiro milagre que ele fez, foi o quê? Um milagre em prol da vida financeira. Então você também deve lutar pela sua vida financeira. Você deve lutar para ter o melhor. Você não pode aceitar ter o pior, viver na miséria, porque não é da vontade de Deus. Pelo contrário, é da vontade de Deus que você desfrute do melhor dessa terra. E a outra coisa também, Deus transformou a água em vinho. Deus transforma o interior, o coração das pessoas. Deus transforma uma pessoa má em uma pessoa boa. Então você nunca desista das pessoas que você ama. Nunca desista. Talvez você tenha um familiar nas drogas. E aí você, pela situação que você está vivendo, você já até foi convencido de deixar ele para lá. Não, não deixa não. Continue lutando. Busque em Deus. Lute pelo seu familiar. Talvez você olhe para o seu familiar e fale assim, ele não presta. Mas se você usar a fé em Deus, pode ter certeza. Deus vai transformar o interior dele. Clame a Deus. Repreenda o mal que leva o familiar a fazer coisa errada. Repreenda no nome de Jesus. Lute. Porque pode ter certeza, se você permanecer lutando, você vai tomar posse da vitória. Eu me lembro aqui de um testemunho muito forte que eu ouvi de uma senhora que lutava pela filha, que era lésbica, que se relacionava com mulher. E tudo começou na faculdade. A pessoa virou a cabeça na faculdade. E aí ela falava para a mãe, não adianta você orar por mim, mãe, porque eu gosto de mulher, não gosto de homem. Mas a mãe orando na igreja. E aí ela levava para a igreja aquele teste do pezinho que a criança faz quando nasce. E ela declarava, meu Deus, a minha filha não é menino, é menina. Eu não aceito essa situação. E aí anos se passaram, até que um dia, a filha chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu conheci um rapaz, mas não vai se animando não, porque o que eu gosto é de mulher. E a mãe continuou orando, e aí Deus transformou o coração da filha. Na época que a mãe me contou, a filha mudou de vida, casou com o rapaz, tem 3 filhos, e ela, na época, ela cuidava dos netos. Mas tudo por quê? Porque ela permaneceu, ela lutou pela família, ela não desistiu. Não desista do seu familiar, não desista do seu filho, da sua filha, não desista do seu pai, da sua mãe, não desista da sua família, lute. Apresente a Deus em oração. Peça socorro ao Senhor. Peça a Deus uma intervenção divina na vida do seu familiar. E pode ter certeza, Deus vai intervir ao seu favor e vai dar vitória. Então, recapitulando, aqui nesse milagre, a gente vê que a manipulação leva muita gente a sofrer. E Jesus mostrou que nem a mãe dele podia manipular ele. Falou para ela, não é chegada a minha hora. Não aceite ser manipulado por ninguém. Estamos perto das eleições.
Não seja bobo, não caia na conversa de político mentiroso. Nessas horas, na hora da eleição, todos os políticos se convertem. Para com isso. Isso é mentira. E para completar, que é uma vergonha para o evangelho, muitos pastores famosos apoiando políticos corruptos, políticos que apoiam o comunismo, políticos que vão contra a palavra de Deus, que são a favor do aborto, que são a favor das drogas. São imorais. Não seja manipulado e enganado. Porque senão, se a gente não vigiar, eles vão acabar com o nosso direito de buscar a Deus. Então tome cuidado com isso. Ore a Deus e peça a Deus a direção. Senhor, me dá sabedoria para que eu não venha a ser manipulado por ninguém. Então tem a manipulação aqui que a gente vê nesse texto. A gente vê a obediência, a gente vê a transformação da água e do vinho. Deus transforma o coração das pessoas e Deus também faz um milagre na vida financeira. Você vê que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades quando a gente se volta para Ele de todo o coração. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Mas antes disso, eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que vamos consagrar o pão, e no final da oração você vai comer do pão e vai receber a bênção de Deus no nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Prepare o seu coração. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o Teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha agora queimar todo o mal, que o Senhor venha arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Oh Espírito Santo, vem com o Teu poder, Jesus, e vem arrancar todo o mal. Meu Deus, arranca todo o engano do diabo. Meu Deus, está escrito na Tua palavra, não tenha nada em oculto que não venha a ser revelado. Que essa mentira venha a ser revelada, meu Deus. Não aceite essa pessoa ser enganada, meu Pai. Mas revela-te, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. E eu te peço agora que toda maldição, que toda enfermidade, que toda doença, que saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus. Eu consagro esse pão, Pai, e determino a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer do pão com fé. Coma. E receba o milagre, a bênção do Senhor. E eu peço mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.